Oi, gente, boa noite família, boa noite igreja. Bom, o sinal já bateu, são 8 horas, está na hora de começarmos a nossa Escola da Fé. É isso aí, todas as terças-feiras, 8 horas da noite, nós estamos aqui na Escola da Fé para receber mais uma lição e avançarmos em fé. Bom, nós estamos aí na nossa série de mensagens Salmos Poderosos e hoje você vai receber uma porção poderosa da Palavra de Deus, tá bom? Antes eu quero dar os nossos avisos aqui. Nós estamos aí nessa série de mensagens no domingo. Já passamos por 2 mensagens na série Uma Vida Poderosa, com 7 processos poderosos para abençoar a nossa vida. Se você perdeu o primeiro e a segunda mensagem, domingo passado nós falamos sobre avance para o seu propósito, que é o processo do foco. Domingo que vem nós vamos falar sobre supere a decepção, que é o processo da dor. Gente, vocês não podem perder, é uma série de mensagens baseada na palavra de Deus e também extraído aí do livro do nosso bispo Damasceno, querido amigo, né, da igreja Power Church. Nós estamos aí falando essa série de mensagens. Bom, nós temos aí nas quintas-feiras a nossa live de casa, e nessa quinta vai ser um tema muito legal. Nós vamos falar sobre moda, sobre andar bem arrumado. É possível ficar bonito, é possível melhorar, é possível estar bem vestido e mesmo assim manter a santidade, guardar o corpo. Claro que sim, nessa quinta, 8 horas nós vamos falar sobre isso. E aos sábados nós temos aí a Rede Conectados, sempre trazendo uma palavra, conectando o seu coração ao coração de Deus, com uma mensagem bem direta, bem jovem. Os meninos aí da Rede da Juventude arrebentando, tá bom? Domingo que vem é o primeiro domingo do mês, e aí você já sabe, é dia de Santa Ceia, a Ceia do Senhor é o dia que nós não podemos deixar de participar. Então fique atento que na sexta-feira nós vamos soltar a nossa lista de presença do culto. É necessário que você mande aí no telefone 31 98788 7200, está aparecendo aqui embaixo, confirmando a sua presença. E aí no domingo nós temos a Santa Ceia presencial para quem estiver aqui, e aí também online para quem estiver em casa nos acompanhando. Estou muito feliz porque nós estamos avançando na construção da igreja, aqui nos cuidados com o templo, e nós conseguimos aí adquirir essas semanas luminárias para o nosso templo principal. Domingo que vem você já vai ver aqui as luzes colocadas, vai ficar muito bonito, e também a nossa fachada. No final, sexta-feira, no final dessa semana, você vai receber fotos aí de como está ficando a nossa fachada, está cada dia mais bonita, tá bom? Continue contribuindo, sendo generoso, demonstrando aí a sua fidelidade com essa casa, com a obra do Senhor, com a palavra de Deus, e seja coberto das promessas do Senhor no que tange a finanças, tá bom? Eu quero chamar hoje que é o pastor Rodrigo Ribeiro, vai estar nos ajudando, trazendo a palavra de Deus. Vem para cá, pastor. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Boa noite, pastor. Olha só, na quinta nós vamos falar de moda, mas o pastor Rodrigo já arrebentou hoje, olha. Ó, o estilo, hein? Hoje ele vem com aquele paletó de veludo, trabalhado na calça sarja, uma camisa azul. Não, é um azul marinho? É um azul marinho. É um azul marinho. Cara, tá bonito, não tá? Tá demais? Já tô no ambiente, na ideia da live de quinta-feira. Isso aí. Tá bom. Gente, a live de quinta-feira faz milagres. Acompanhe que você vai descobrir truques legais de maquiagem, de moda. Temos 2 pessoas feras aqui nos ajudando. E, ó, vai ser demais, tá? Nós vamos abençoar a sua vida. Tem gente que depois da live vai arrumar namorado e namorada. Vai ter. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por este tempo. Esse é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos nele. Senhor, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, que é remédio, é cura. Ó Deus, diz assim, ó Pai, a tua palavra no livro de Salmos: Ele nos enviou a tua palavra e nos livrou daquilo que era mortal. Senhor, abençoe as nossas vidas. Ó Pai, que essa palavra seja alimento, orientação, norte, posicionamento. Ó Deus, que seja cura. Senhor, que seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ó Pai, nós nos assentamos à mesa para aprendermos mais do Senhor. Ó Pai, que no final dessa palavra, ó Pai, tomamos as decisões certas, baseadas naquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém. Bom, que Deus te abençoe. Amém. Amém.
Boa noite, meu querido. Que bom que você está aqui comigo. Escola da Fé, terça-feira, não pode perder. Estamos aí numa série de mensagens falando sobre os Salmos Poderosos. E nessa terça-feira nós estamos caminhando aí para a sexta mensagem. E a sexta mensagem tem como tema, anota aí, vencendo o pecado pelo poder do arrependimento. Sabemos que a palavra de Deus, os salmos poderosos, eles geram armas espirituais, armas poderosas, porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue. Então sabemos que para lutar as lutas, as guerras espirituais, precisamos dispor de armas espirituais. E nessa série nós aprendemos aí e também nos munimos, estamos armados de grandes e poderosas armas espirituais. Passamos aí na primeira mensagem pela adoração. Sabemos que o poder da adoração é uma grande arma no qual podemos vencer o mal. Vencer os dias difíceis, os dias de deserto. Passamos aí também e recebemos da parte de Deus a arma poderosa que é o poder da esperança. Sem esperança, nós não conseguimos dar mais nenhum passo. Não podemos deixar que nada frustre as nossas esperanças, porque a nossa esperança está em Deus. A terceira mensagem, a terceira arma que nós nos munimos aqui foi o poder da confiança. Então, quando você passa pela adoração, quando você passa pela esperança, você então adquire a confiança, que é uma arma poderosa. A quarta arma poderosa que nós também recebemos da parte de Deus, aqui nesses salmos poderosos, foi o poder da paz. Essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que o mundo não pode nos dar, que não encontramos em nada e em nenhum lugar, a não ser em Deus. A quinta, que foi na semana passada, na última terça-feira, ministrada pelo pastor Ezequiel, que foi uma arma poderosa, que é o poder do foco. Precisamos focar. Tudo aquilo que focamos dá resultado, acontece. E hoje, uma arma poderosa que o cristão, ele não pode deixar de ter na sua aljava, é o poder do arrependimento, porque somente através do poder do arrependimento é que vencemos o pecado. É possível sim vencer o pecado. Quando você se derrama diante de Deus, quando você então se arrepende verdadeiramente, então você alcança o perdão, você alcança o favor do Rei, o favor de Deus, e você então é abençoado. Então eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos um minutinho, que eu quero fazer uma breve oração com você. Depois iremos ler a palavra de Deus e iremos então refletir e nos deliciar nessa grande revelação que Deus tem para os nossos corações nessa noite. Amém? Então ore comigo assim. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos. Ó Pai, porque um dia o Senhor nos enviou o teu Filho amado, Jesus Cristo, e este se fez homem para que tornássemos filhos de Deus, filhos amados, para que tivéssemos novamente parte com o Senhor, para que pudéssemos estar diante da tua presença, para que pudéssemos ter o Senhor habitando em nós. Ó Pai, e o teu Espírito Santo, aquele que habita em nós, que é a presença do Deus vivo e poderoso, aquele que intercede em nosso favor diante do Pai, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e faz com que venhamos a nos arrepender de todo o mal e de todo o pecado, para que podemos ter uma vida abundante no Senhor. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor já fez.
e por tudo que o Senhor está fazendo. E cremos que o Senhor tem um futuro maravilhoso para cada um de nós. Você que está aí em casa, você fez essa oração comigo? Que bom que você fez essa oração comigo. Porque a oração do justo, ela surte o efeito que Deus espera que nós venhamos viver nele. Você também tem essa expectativa no seu coração? Tem sim, eu acredito que tem. Queridos, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 51. Vamos entender um pouquinho aqui o que o salmista Davi, o que o rei Davi, diante do cenário em que ele vivia, um cenário duro, um cenário difícil, até porque a vida não é fácil para ninguém, é ou não é? Todos nós temos dificuldades, todos nós temos limitações, todos nós temos problemas, mas maior é o que está em nós do que tudo isso que eu acabei de falar. Por isso nós vencemos e rompemos dia após dia. Somente em Deus nós podemos vencer. E nessa noite nós vamos vencer o pecado através da palavra de Deus, pelo poder do arrependimento. E olha bem o que o salmista Davi, ele fala aos nossos corações da parte de Deus, no Salmo de número 51. Leia comigo, a partir do versículo de número 1. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como o isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo e a tua alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável, equilibrado. Não expulses a tua presença de mim, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto e disposto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleites em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, esse o Senhor não desprezará. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E os novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Queridos, veja o que está
gravado no íntimo do coração de Davi. E diante de toda a situação na qual Davi vivia nesse momento, ele então declara ao Senhor. E nessa noite nós recebemos esta declaração de Davi. E olha que podemos estar vivendo situações similares, ou mesmo que não seja uma situação igual a que Davi estava vivendo. Nós temos também as nossas lutas, as nossas adversidades. E podemos fazer desse salmo a nossa declaração a Deus. Nesse contexto que nós já estamos falando há 6 terças-feiras, onde Davi ele é usurpado do seu reino pelo seu próprio filho Absalão. Eu queria dizer para você que nada acontece por acaso. Nada acontece sem a permissão de Deus. Deus, ele nunca será pego de surpresa. E nós sabemos que Davi, nesse contexto em que ele estava vivendo, isso é uma consequência dos atos, das atitudes, do erro no alvo e do pecado que Davi havia cometido contra Deus e contra o seu próximo, contra também o seu reino, contra os seus aliados, contra os seus fiéis. E sabemos que a palavra de Deus nos revela que todos pecaram e destituídos da glória de Deus foram. Mas graças a Deus que através de Adão, o pecado entrou, nos corrompeu. Mas através do segundo Adão, através de Cristo, fomos redimidos, fomos justificados, fomos livres do pecado. E hoje vivemos debaixo de uma nova aliança em Cristo. Mas diante dessa situação, e diante desse momento em que Davi, ele foi usurpado do seu trono, eu queria trazer para você aqui o contexto dessa situação. E o contexto dessa situação se encontra lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, onde então vem a revelação de Deus, decorrente do tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Diante dessa declaração em que o livro de 2 Samuel, capítulo 11, nos diz, a palavra de Deus fala que nesse tempo, por ordenança e estratégia da parte de Deus para com Israel e para com o reino, os reis deveriam estar diante do seu exército, à frente da batalha. E a palavra de Deus diz que quando então Israel pelejava contra o inimigo, Davi, ele não saiu diante do seu exército. Davi, então, ele escolheu. Davi, então, decidiu ficar no palácio. E então, Joabe, o seu irmão de sangue, também capitão do seu exército, saiu juntamente com todo o exército de Israel a lutar e a pelejar contra o inimigo. E foi nesse tempo, então, em que Davi, ocioso dentro do castelo, ele então se depara com uma mulher. E essa mulher, a Bíblia relata que ela se chama Batseba. E Batseba então era uma mulher formosa. Então Davi encheu os seus olhos. Então Davi despertou em seu coração o interesse sobre aquela mulher. Num tempo onde ele não deveria estar no palácio. Num tempo onde ele não deveria estar no conforto dessa situação. Ele deveria estar com o seu coração e com o seu foco voltado para a luta, voltado para a peleja, voltado para a guerra em que seu povo estava travando contra os inimigos. E a Bíblia então diz que Davi, ele se interessa e procura saber quem é Batseba. E então Davi pede com que os seus servos tragam-na ao seu encontro. E então Davi, diante daquela mulher, Davi se vê
atraído. Davi então, ele toma aquela mulher. Davi então, ele vai e chega às vias de fato. Mesmo sabendo que aquela mulher era uma mulher casada. E que aquela mulher era uma mulher casada com Urias, um de seus fiéis soldados. Um daqueles que estavam na guerra. Um daqueles que estavam na peleja em favor do reino, em favor do rei, em favor de Davi, em favor de Deus e em favor do povo. Ainda assim, Davi, ele não agiu conforme Deus gostaria que Davi agisse, conforme Deus esperava que Davi agisse. Davi então agiu de acordo com o seu próprio desejo. Davi então agiu de acordo com a sua própria vontade. Passado alguns dias em que Davi coabitou com aquela mulher, a Bíblia nos relata que aquela mulher então envia uma mensagem a Davi, dizendo que ela estava grávida. Davi então, diante daquele cenário, ele tenta fazer com que aquela situação se revertesse e passasse desapercebido diante de Deus. Mas eu queria dizer para você que nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Davi então, ele monta uma estratégia no seu coração. E ele então tenta fazer com que esse pecado ficasse oculto. E existe um grande problema quando tentamos ocultar pecados. Davi então, ele manda trazer Urias do campo de batalha. E Davi então se encontra com Urias. E Davi fala com Urias dessa seguinte maneira: Urias, eu sei que o campo de batalha tem sido penoso, tem sido difícil, a peleja contra os inimigos. Vai para a tua casa, descansa, fica com a tua mulher. Davi ali então queria que Urias fosse para a casa dele e deitasse com sua mulher, ao ponto que quando ele retornasse da guerra, aquela mulher então que estava num processo de gestação, estava grávida, que era processo de um pecado entre Davi e Batseba. Urias então, ele fosse tido como o pai daquela criança e tudo tornasse a voltar ao normal e nada do que havia sido feito, que era um pecado que estava em oculto, então viria à tona. Porém, o que Davi não sabia era que Urias era um homem temente a Deus, era um homem fiel ao reino, ao rei e também aos seus companheiros de batalha. E ele disse para Davi: como posso eu ir para minha casa, para o conforto da minha casa, me deitar com a minha mulher, uma vez que todos os meus companheiros, todos os meus irmãos de batalha estão lá na peleja contra os inimigos? E ele então não foi para casa, ele ficou à porta da cidade. Davi então pediu que servissem a Urias, trouxessem vinho, trouxessem também alimentos, para que Urias, ele então nesse estado de bebedice, ele voltasse para sua casa, dormisse lá e então esse pecado fosse apagado, porque teria então um álibi a favor de Davi, em que Urias esteve na sua casa e deitou com a sua mulher. Mas ainda assim, a Bíblia nos relata que Urias, ele dormiu às portas da cidade, juntamente com os guardas. Davi, entendendo então que esse primeiro plano não funcionaria, ele manda uma carta para Joabe no campo de batalha, falando para que Joabe colocasse Urias diante da batalha, nos lugares mais ermos, mais difíceis, na linha de frente. E provavelmente, como aconteceu de fato,
Urias perderia sua vida. Então, Davi, de uma determinada maneira, ele então se livraria desse fardo e desse pecado que geraria uma consequência. Aconteceu então que Joabe, recebendo a mensagem de Davi, ele vai e coloca Urias na linha de frente. Urias então, ele combatendo, ele pelejando a favor de Israel, ele perde a sua vida no campo de batalha. A palavra de Deus fala que o exército de Israel foi vencedor diante do inimigo. E quando então o exército volta para Israel e traz a notícia que Urias e mais uma série de companheiros havia perdido a sua vida no campo de batalha, Davi então se sente aliviado. Davi então toma Batseba como sua esposa e acredita que todos os problemas haviam acabado. Então a palavra de Deus nos fala no capítulo de número 12 de Samuel, que Deus envia o profeta até o palácio. E o profeta, chegando diante de Davi, diante desse cenário, ele então conta uma parábola para Davi. E ele diz assim: Davi, um homem cheio de posses, um homem que dispunha de um grande rebanho, com muitas propriedades e riquezas, ele olha para o que dispunha um homem que havia e que tinha apenas uma ovelha. E esse homem então, ele olha para aquela ovelha, mesmo dispondo de tantas coisas, de um grande rebanho, de grandes riquezas, e ele então toma essa única ovelha que esse homem dispunha. E esse homem, Davi, ele agiu de forma errada. Ele não agiu de forma correta. Davi, se condoendo com aquela situação, ele disse: a este homem que dispõe de tantas coisas, mas ainda assim tomou a única ovelha desse outro, ele deveria ser penalizado. Eu decreto como rei, diante dessa situação, que ele morra, que ele perca tudo, que ele seja condenado. Então o profeta olha para os olhos de Davi e diz: Davi, esse homem é você. E Davi, diante desse cenário, ele cai de joelhos diante de Deus e diante do profeta, e se arrepende amargamente. Sabemos que a usurpação do trono é proveniente desse pecado de Davi, em que ele toma Batseba como sua esposa, depois de haver coabitado com ela, ainda sendo uma mulher casada, depois da morte de Urias, depois também da morte de uma série de soldados no campo de batalha. Depois disso, depois dessa sentença, Deus livra Davi da morte, porque um homem que comete esse tipo de adultério diante da lei, nesse tempo, ele deveria pagar com a sua própria vida, não só ele, mas também a mulher. Deus então livra Davi, mas Deus então decreta que sobre a casa de Davi jamais a espada se apartaria. Sabemos então que depois disso, uma série de situações que a consequência desse pecado acontece no reino, na família e na vida de Davi. Onde um irmão coabita com outro irmão, depois um irmão assassina o outro irmão, e depois esse irmão que assassinou o outro irmão, que seria então Absalão, ele toma e usurpa o reino. E aí Davi, diante desse cenário, ele foge. Davi então, ele passa por todas essas situações, mas em todos esses momentos, nós sabemos que
Deus jamais desamparou Davi. E que o arrependimento, ele anula o pecado. Que o arrependimento, ele gera o perdão. Que o arrependimento, ele traz a salvação. A palavra de Deus, ela nos diz que mesmo diante de todo esse cenário, Davi ainda foi achado, encontrado como um homem segundo o coração de Deus. Eu queria dizer para você que verdadeiramente não importa o que você fez, não importa como você viveu ou tem vivido até hoje, até esse exato momento. Deus, Ele pode mudar, Ele pode transformar a sua história, a sua vida. Mas é necessário que você se arrependa. E o que é o arrependimento? Arrependimento é quando você passa por uma transformação 360. Uma transformação por completo. Arrependimento é quando você passa por uma metanoia. Arrependimento é quando você passa por uma mudança espiritual. É quando você passa por uma mudança intelectual. É quando você passa por uma mudança no seu comportamento. É quando você passa por uma mudança nas suas atitudes. É quando você estava caminhando para o sul. Então você se converte e agora começa a caminhar para o norte. É quando você anda na contramão do sistema. É quando você anda na contramão do mundo, dos princípios e das verdades que já foram impressas na sua mente e no seu coração. Arrependimento é quando você entrega a sua vida por completo e verdadeiramente a Jesus. E agora não é você mais quem conduz e quem direciona a sua história e a sua vida. Mas sim você vive em Cristo. Você vive a vida e você segue a Jesus. Isso é arrependimento. Arrependimento é quando você estava habituado a falar de uma maneira. E agora você não fala mais. Arrependimento é quando você tem uma situação onde você tinha a sua própria convicção e agora você não vive mais diante ou baseado na sua convicção e na sua certeza, mas você vive baseado e convicto nas verdades e na palavra de Deus, nos ensinamentos de Jesus. Isso é arrependimento. E sabemos que só existe uma maneira de nós vencermos o pecado. É através dessa arma poderosa que está em Deus, que é fruto do Espírito Santo em nós, que é o arrependimento. E a palavra de Deus, ela nos alerta em várias situações. Arrependei-vos. Outra vez vos digo, arrependei-vos. Se nós nos arrependermos verdadeiramente e confessarmos os nossos pecados, a palavra de Deus fala que nós temos um advogado, que é o Espírito Santo de Deus, que intercede em nosso favor diante do Pai. E Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Então, para vencer o pecado pelo poder do arrependimento, em primeiro lugar, você precisa reconhecer que Deus é bom. Você precisa reconhecer que Deus é bom. Porque quando você tem uma imagem de um Deus que castiga, de um Deus que é apenas o fogo consumidor, de um Deus que é aquele que não vai deixar passar batido situação nenhuma,
e que você acredita que através do seu próprio esforço, que através da sua própria santidade, que através da sua própria convicção e dos seus atos, você então vai passar pelo crivo e você então vai se auto-salvar. Ah, meu querido, você vai se encontrar diante de um cenário em que o Antigo Testamento nos diz que nenhum homem, isso está muito voltado para o tempo da lei, onde nenhum homem foi capaz de cumpri-la. Nenhum homem foi capaz de se auto-salvar por mérito próprio. Mas quando você enxerga Deus como um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus que ama, então você vive agora a nova aliança, o tempo da graça, o tempo do favor imerecido. E olha bem o que Davi, mesmo vivendo na antiga aliança, na velha aliança, ele declara, no Salmos, capítulo 51, versículo de número 1 e 2, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Todo aquele que se aproxima de Deus precisa reconhecer a sua bondade, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A palavra de Deus nos revela que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Nunca pense que Deus é um ser irado e severo. Deus é Deus e não Zeus. Não cremos no evangelho da severidade, mas cremos no evangelho das boas novas, em que Deus, Ele é bom. E olha o que Jeremias, ele nos traz, e está escrito lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 25, diz assim, olha: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam, e por ele esperam, para a alma que o busca. Olha só, meu querido, quando nós imaginamos, quando nós vivemos debaixo de um jugo, acreditando que Deus é um Deus que nos pune e não nos ama, quando Deus é um Deus que nos condena e não nos livra, não estamos falando do Evangelho de Cristo, não estamos falando do Evangelho da boa notícia, porque isso está muito ligado àqueles que pensam apenas na volta de Cristo como o juiz. Mas muito mais relevante nesse exato momento do que a volta de Cristo é o fato de que Ele veio, e Ele veio para nos dar vida, e Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos libertar, Ele veio para nos religar novamente a Deus, Ele veio e construiu o caminho que vai nos levar de volta para casa, que vai nos dar a salvação eterna. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho de Cristo. Então, independente da sua situação atual, creia que a misericórdia do Senhor, ela não tem fim, e ela se renova a cada manhã. Faça dessa declaração de Jeremias a sua declaração nessa noite, e creia que para você tem jeito, que Deus ele pode mudar todo o cenário, todo o contexto e toda a história da sua vida. Basta que você verdadeiramente se arrependa
se arrependa. Para vencer o pecado pelo poder do arrependimento. 2, reconheça seu pecado e não dê desculpas. Reconheça o seu pecado e não dê desculpas. Olha o que Davi nos diz aqui, Salmo 51, versículo de número 3 e de número 4. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão de condenar-me. Não sei você, mas nós acreditamos que diante do nosso pecado, diante dos nossos erros, é justo que Deus venha e nos condena. Por quê? Porque nós somos ensinados de uma forma errada que o nosso Deus é um Deus que condena. Meu querido, se de fato o nosso Deus fosse um Deus de condenação, eu não estaria aqui nesse momento falando para você. Eu não estaria aqui nesse momento ministrando a palavra da verdade ao seu coração. E não somente eu, mas todos, sem exceção, estariam condenados. Mas é porque Ele nos amou. É porque Ele se fez pecado em nosso lugar. É porque Ele nos libertou da escravidão do pecado. É que nós temos vida. É por isso. Então, você precisa limpar os óculos da fé que você colocou. Você precisa então abrir os olhos espirituais e enxergar de forma correta quem é Deus, quem é o verdadeiro Deus que te ama. Olha só, o seu pecado, ele é um fato. A palavra de Deus nos diz que aquele que diz que não peca faz de Deus mentiroso. Isso é uma verdade. Só que a grande questão não está aí. O que Deus não espera de você, ou o que Ele espera que você faça, o que Ele espera que eu faça, é que nós não venhamos dar desculpas. Errou. Saiba que você tem um advogado que é o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz, ó filhinhos, não pequeis. Mas, se por um acaso pecais, ou vocês pequem, não está tudo perdido. Temos um advogado junto ao Pai, o Espírito Santo. Aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aquele que intercede em nosso favor. Aquele que é a presença do próprio Deus, aquele que é o próprio Deus habitando em nós. Então Davi aqui, ele fala o seguinte, ele fala assim, olha, eu reconheço as minhas transgressões. Nesse exato momento, desse cenário entre Davi e Batseba, Davi, ele reconhece o erro, o pecado, e ele não coloca a culpa em Batseba. Não coloca. Ele não falou assim para Deus, Deus, mas é porque ela é muito bela, é porque ela ficava então provocando. Assuma os seus erros, assuma o seu pecado, assuma, não dê desculpas. Davi também, ele não colocou uma situação do seguinte, ele falou assim, olha, Deus, além dela ser bonita e de ficar provocando com a janela aberta e tal, Davi também não tentou
ludibriar a Deus, enganar a Deus, dizendo, tudo bem, eu errei, eu pequei, mas depois eu casei com ela, então está tudo certo. Não. Ele reconheceu o pecado. E ele fala para Deus assim, Deus, pequei contra ti. Pequei contra ti. E justo é a sua condenação para comigo. Não tem jeito, meu querido. O pecado, ele gera consequências. Consequências ruins. Porque o pecado, ele mata. O pecado destrói. E não tem como fugir das consequências do pecado. A não ser que você se arrependa. Então se arrependa. Davi, ele peca não somente contra Deus, mas ele peca contra a sua família, ele peca contra Urias, ele peca contra Batseba, ele peca contra o reino, ele peca contra os soldados que morreram desnecessariamente, mas diz que pecou apenas contra Deus. Já viu essa situação? Às vezes você fere meio mundo, às vezes você age de forma inconsequente, mas você acredita que pecou apenas contra Deus. Davi aqui ele falou, eu pequei contra ti, somente contra ti, mas não foi só isso. O cenário, o estrago era muito maior. Mas não há cenário tão ruim, não há estrago tão grande, em que o arrependimento verdadeiro, ele não possa trazer para você esperança, não possa trazer para você uma nova oportunidade. Por isso eu digo mais uma vez, não importa qual é o cenário que você vive. Importa nessa noite é que você se arrependa verdadeiramente. Porque o arrependimento gera o perdão. Lembra de José? José preferiu ser tido como criminoso, ficar preso, do que ser um pecador em oculto. Diante daquela situação onde José estava com a mulher de Potifar. Olha, um cenário inverso. Ele escolheu não pecar. Davi estava no palácio e escolheu pecar. Decidiu pecar. José estava no palácio diante da mulher de Potifar e decidiu não pecar. Então o pecado é uma escolha. Você decide se vai viver uma vida de pecado. Você decide se será um pecador, ou você decide se será aquele que vai ser um seguidor de Cristo. Aquele que não está livre do pecado, que em algum momento vai errar, mas não porque você vive uma vida de pecado, mas porque diante da sua limitação humana, diante da condição adâmica na qual você nasceu, proveniente do pecado, isso vai acontecer. Mas, maior do que o pecado, é a graça de Deus. Porque a palavra de Deus diz que, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se arrependa. Para vencer o pecado pelo poder do arrependimento. 3, reconheça a sua condição humana. Olha o que Davi declara aqui no Salmo 51, versículo de número 5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que concebeu a minha mãe. Olha só, você pode dizer, de repente eu não estou em pecado. Não fiz nada de errado. Então essa mensagem de hoje do pastor Rodrigo, que na verdade não é do pastor Rodrigo, é uma mensagem de Deus para o seu coração. Ela não é para mim. De repente você está rejeitando a palavra de Deus. Reflita comigo aqui. Você ama a Deus sobre todas as coisas? Responda para você. Segundo,
Você ama o seu próximo como a você mesmo? Eu tenho certeza que não. Então logo essa mensagem é para você e ela é para mim. Porque nós estamos no tempo do aperfeiçoamento. Somos santificados. Somos redimidos. Somos perdoados. Somos aperfeiçoados em Cristo. Devemos reconhecer que somos pecadores e necessitamos continuamente da graça de Deus, da salvação de Cristo. Reconheça a sua condição humana, porque a capa da santidade, ela precisa ser retirada. A máscara da perfeição, ela precisa ser retirada. E precisamos reconhecer que precisamos de Deus dia após dia. E que da mesma forma que recebemos o perdão, então devemos perdoar. Porque na oração sublime do Pai Nosso, tem uma parte que diz assim: Pai, perdoa-nos, assim como temos perdoado os nossos inimigos. Perdoa o seu próximo, perdoa o seu irmão, porque você é fruto gerado do perdão de Deus, da graça de Deus. Para vencer o pecado pelo poder do arrependimento. 4. Deseje ser renovado por Deus. Olha o que Davi diz aqui no capítulo 51, versículo de número 10 e 11. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não retires de mim o teu Santo Espírito. A palavra no original para criar é barar. Barar é quando se cria do nada. E diante desse cenário e desse verbo, somente Deus pode ser o sujeito. Somente Deus pode ser o sujeito. Davi não estava pedindo a Deus para consertar o seu coração. Às vezes a nossa oração, ela passa por Deus. Me conserta, Deus. Não, Davi aqui, ele estava pedindo para Deus criar um novo coração. Davi, ele pediu para que Deus criasse nele um novo coração. Essa pode ser a sua oração nessa noite. Peça a Deus, como está o seu coração? Seu coração é um lugar onde você recebe qualquer seta do diabo, qualquer seta do inimigo, do pecado, e você então armazena isso no seu coração, e você vive remoendo essa situação. E isso te afasta de Deus, isso te afasta do propósito, isso faz com que você não venha tomar posse das bênçãos de Deus para a sua vida. Mas faça como Davi. Peça a Deus não apenas para consertar, mas para criar. Ele tem o poder de criar. Aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Deus, ele cria do nada. Deus, ele abre porta onde não tem porta. Deus, ele transforma a maldição em bênção. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Se há qualquer seta do diabo, você está sendo abalado, que a sua oração nessa noite seja: Deus, renova em mim um espírito inabalável. E o mais importante, não retires de mim o teu
Espírito, porque somente através do Espírito Santo de Deus é que seremos renovados, é que alcançaremos um coração disposto a obedecer e arrependido daquilo que não provém do propósito e da vontade de Deus para a sua vida. Quinto, testemunho que Deus fez por você. Olha o que Davi diz aqui: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Todo aquele que experimentou a misericórdia e a correção de Deus, ele precisa multiplicar tudo isso. No versículo de número 16 e 17 desse mesmo capítulo, Davi diz assim: olha, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Sacrifícios que agradam a Deus são um coração quebrantado e contrito. A esse o Senhor não desprezará. Não importa como você está, Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21, ele diz assim: olha, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Aqui Paulo está dizendo que o Deus Santo se fez pecador para pagar pela culpa de nossos pecados. O Filho de Deus se fez homem para que os homens se tornassem filhos de Deus. Então a palavra de Deus para o seu coração nessa noite é: se arrependa, seja grato a Deus. Você que recebeu essa palavra no seu coração, você que foi ministrado pelo Espírito Santo de Deus, e você que quer aprofundar mais nesse assunto, você que quer uma nova vida em Cristo, nós estamos aqui para poder te receber, para poder te ajudar e para caminhar com você. Não hesite, ligue para o número que vai aparecer aqui agora no seu vídeo, que é o DDD 31 98788 7200. Estaremos aqui à sua disposição. Que Deus te abençoe. Santifique-se, arrependa-se, porque você vai provar o milagre e a bênção de Deus e a nova vida em Cristo a partir de hoje. Até mais.